polêmico no rádio. Muito bem, Boletas. Que beleza, hein? As boas-vindas a Macapá. Macapá. E aí, Macapá? Macapá é conhecida como a capital do meio do mundo. Ela está exatamente na linha do Equador. Na linha do Equador. Que beleza, hein? Agora, o que vale a pena em Macapá é você ir pra lá comer camarão rosa. É o melhor camarão rosa do mundo. Eu já estive em Macapá. Fui lá surfar a pororoca, Sim. que é um esporte que eu costumo Faz direto. Que radical! em março, De canoa. né? De canoa ainda, que o Emílio é uma modalidade a mais pororoca é roots. um clássico. Clássico. E a gente tá entrando agora Boa, Macapá. com o nosso querida Jovem Pan, Macapá. Um grande abraço aí pra todo mundo ouvindo. Onde desemboca o rio, né, meu? Exatamente. E assim, Macapá é muito próximo de Belém também. Sim, né? senhor. Aquela, né? Exatamente. Ali na ilha de Marajó. Fresquinho lá, 45 graus no inverno. 94,5 é a Jovem Pan em Boa. Macapá. Um abraço aí pra todo o pessoal do Amapá. é isso Jovem aí. Pan Macapá. Aí, mano. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Bem-vindos, Macapá. Vamos nessa, rapaziada. Vai com fé, não com opinião alheia. Isso aí. Bonito isso. Couve engravida. Convidou, couve. Fala, Emilhão, beleza? Estamos aí, Caroqueta. Estamos aqui com ela, Daniela do Lago. É amiga do Patrick Maia. Indicação do Patrick Maia. Indicação, se for ruim, vocês podem me mandar embora, tá bom? Olha aí, rapaz. Não Ela- coloca o cara vai sempre perder ninguém. Nunca mais votem em mim. A Daniela do Lago, ela é professora, não é? Ela dá umas palestras pra 1 milhão de alunos aí. Ela é professora da Getúlio Vargas e colunista do UOL. Não é? fina, elegante. Ela fala sobre trabalho, aquela É o coisa Max toda. Geringer. Não é RH, é RH. É Praticamente o RH. É, sobre nego que faz muita cagada no trampo, aí procura ela pra fazer menos, entendeu? Eu procurei ela e consegui esse emprego aqui. Muito bem. Então, Você vê hoje, que ela é boa, hein? Daniela do Lago. E o nosso Robert de hoje é ele, diretamente do Extra Supermercado. Você ainda tá lá? Tô firme e forte. É ele? Sou o Joe. Setor de hortifruti, não? Não, ele é locutor do Extra. Ah, pode crer. Arroz, Leandro Viana, vai lá, faz ofertas. Fala, por favor. Boa tarde pra você que tá chegando agora no Extra. Sim, mais ou menos. Não, mas do jeito que você fala. Arroz, Aguinha. Vai lá. Tá. Vamos fazer mais diferente. Oi? Hoje é terça-feira, tem promoção aqui no Extra pra você aproveitar. Lembrando que hoje é o dia de encher o carrinho e Pera aí, aproveitar. não, mas supermercado... Tira a trilha, Emílio, por favor. Não, Tem que ser naquela. tem que ser meio longe. Amanda ama, meu. Tem que ser meio longe. Sei. Sim, tá bom. Porque o cara fazendo compra, você ouve longe, não é assim perto. É. Então eu vou deixar você longe. Vai lá. Boa tarde pra você. Não, pera aí, vai. Vai. Boa tarde pra você que tá chegando agora no Extra e você já pode aproveitar as ofertas, que hoje é o dia pra você aproveitar. Estou aqui direto no Hortifruti pra você aproveitar frutas, verduras, legumes, direto do produtor para você. Boa. Tá bom. Muito obrigado. Leandro Mais Viana. aqui. E o papel higiênico? Quanto tá? Você já reparou uma coisa assim, né, respeito a todos os profissionais, amigos de supermercado, mas tem uns caras que são meio os Roberts. É, No você sentido tá aqui pra assim. quê também? É, não, mas eu tô aqui, Não, né, mas- então. Mas assim, o pessoal, tipo assim, boa tarde pra você. Eu estou aqui no têxtil. Pode vir. Pra que falar assim, gente? Pra seduzir a mulher. Olha, se você Sim, quer me sim, conhecer, claro. se você quer me conhecer, vem aqui no texto. Pra que você vai conhecer locutor, gente? Porque mulher você conquista na voz. É. Cara de voz fina não pega ninguém, viu, Gabiru? Verdade. Aí o Anderson Silva, Emílio. Entendeu? Ué, Anderson vai Silva falar é dele. rico, pô. É, ele é rico. Tô falando do nego normal, Anderson Silva. Tô falando de rico. Rico come todo mundo. Pobre de voz fina e pobre de voz grossa pega mais. Mas tem uns caras que eu já vi, tipo, entrei em vários supermercados assim, tanto outros supermercados, que os caras falam assim, você já pode aproveitar as ofertas, parecendo tipo Good Times, né? Boa tarde pra você. Você quer conhecer... É o Bobelo Hortifruti? Júnior. Não, e tem um mais assim, é isso aí, promoção pra você agora aqui, né? Tem os aquele- caras tipo vende pendrive na 25 fica assim, boa tarde pra você, pode vir. Pô, sensacional, pode vir pra cá porque hoje tem muita promoção pra você aproveitar. Você não entende nada. Você conheceu o Homem da Cobra?
Da cobra? Não. O que fica no centro com a cobra que vende lá remédio? na Pomada, peixe elétrico, Por isso peixe que fala, boa. vende mais que o peixe homem da, elétrico. fala mais que o homem da cobra. O homem da cobra fala muito. Eu trocamos pintinho por garrafa. Muito bem, mas não vão, esse papinho não vai levar a nada. A Seja lugar bem-vindo. nenhum. Muito obrigado. Leandro Viana hoje aqui no Pan. Sou eu. As mulheres da leitinho, Vou fazer um milkshake. elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Vou bater com na bengala. Já está na hora do programa começar. A Marina alisou o cabelo. Marina tá bonitona. Muito bem, queridos. passou um litro Estamos de de óleo. volta. Hoje vamos receber aqui uma especialista em carreira. Em carreira? Exatamente. Não é essa carreira que você está pensando. José Carreira? É a carreira profissional mesmo. Ah, tá. É o que eu vou ser quando eu crescer. Ela que vai ensinar aqui, vai desvendar com a gente aqui os mistérios de como trabalhar bem e se manter no emprego. Tá aqui a Daniela Dourado. Autora, palestrante, professora Que é isso, da Fundação Getúlio Vargas, colunista do UOL. E com temas e conteúdo sobre coaching, liderança, motivação, gestão de pessoas, comportamento de organização, comunicação e relacionamento interpessoal. Ela tem um livro, que está aqui nas minhas mãos, chamado Despertar Profissional, que são dicas práticas de comportamento no trabalho. São aquelas dicas impossíveis de você fazer. Impossível. Na sua vida. Você lê no livro, é uma coisa bonita, né? Super bacana. No livro Isso, na teoria tudo dá certo. Sim. Mas na prática nem sempre é assim, não é, Daniela? Olá, tudo bem, gente? Tudo bem, Obrigada e você? pelo convite. É um prazer estar aqui, viu? Eu que ouço vocês há muito tempo. Muito obrigado, Vejo é uma vocês, honra. né? É uma honra receber o convite. Muito obrigada, viu? Muito Que voz de obrigada. Obrigado a você. repórter. E como é que surgiu o teu interesse nesse... Como? Como é que surgiu o teu interesse nesse campo? Nessa área comportamental. Você tomou um esporro do chefe, alguma Exato, coisa? eu que sempre tramitei aí nas empresas e tal. Eu fui trainee, aí eu também tomava, né? Verdade, eu levava os meus Bronca, levava tropeções. bronca. E aí eu falei, RH. puxa vida. Nessa área de recursos humanos, eu falei, não, gente, existe um jogo corporativo, né? Então, quando a gente vai pra empresa, eu falo, não tem ninguém falando sobre isso. Aí eu resolvi ingressar nessa área, estudar um pouquinho, aí eu segui meu mestrado e resolvi me virar especialista entendi. nessa área. Então, hoje eu ensino algumas coisas, né? Essa parte comportamental. Então, tudo que envolve Entendi. comportamento no trabalho, porque... Independente se você está iniciando a sua carreira, se você já está no final da sua carreira, todo mundo vive os dilemas na parte comportamental. Então, tudo aquilo que envolve relacionamento, intriga, inveja, poder, né? Qual é o momento certo de falar, a forma de dizer, o que está envolvido naquele jogo, o que realmente eu quero da minha carreira, quem é o responsável por isso. A parte comportamental não tem nada a ver com habilidade, com experiência, né? Com a sua idade cronológica. Eu conheço Não vários... tem? Não tem. Eu conheço vários Eu achei jovens que que tivesse, são é. extremamente maduros em termos comportamentais na empresa. Conheço várias pessoas com idade cronológica avançada, são extremamente umas imaturos. bestas. É isso que eles chamam de inteligência emocional. Exato, é isso aí, tal da inteligência emocional. Porque você só precisa disso nos momentos de pressão. Porque quando tudo tá bem, aí você consegue ter umas Dá boas um aperto, ideias, o não nego é? espana na hora. Exatamente. Então você é uma manipuladora. Nem tanto. Eu coloco realmente algumas dicas muito realistas. Eu não vendo facilidade, né? Se você pensar bem, quando a gente fala em termos de Brasil, vende-se muita facilidade. Então, assim, fique rico sem trabalhar, não precisa estudar, não é? fique Você só rico em precisa casa. conhecer O dinheiro alguém. trabalha por você. Exatamente. Esse é o maior caô. Eu acho que o grande problema da cultura brasileira é o seguinte: o cara ele quer uma coisa só. Ele quer algo na vida dele para tudo dar certo. Exato. E ele acha Ele que quer aprender inglês em 2 dias. Fala igual Ele quer Obama. Pela internet, quer emagrecer em uma semana. Emagreça 50 quilos sem fazer dieta. comendo- Tem a barriga comendo chapada, vento, comendo brigadeiro. Ele quer o jeitinho entendeu? brasileiro pra Dá. tudo. Que é o E que, aí, que, é Emílio, o que a as gente fala o pessoas- seguinte: na enxada ninguém quer pegar. Nada. É verdade. Não é isso? Verdade. É viver o dia a dia, que eu falo da regra. É o fenômeno versus a regra, né? Todo mundo busca um fenômeno na vida. Então, as pessoas falam assim, é possível com que eu fique bilionário fazendo um site sem sair da minha casa? É possível, gente. Mas se isso se acontecer, der- será fenômeno, não é regra. Né? É Se você der possível o rabo, porque, né? sei lá, eu viro presidente da República sem é estudar? sorte. É possível, mas se isso acontecer, será fenômeno, não é regra, né?
É possível com que você dance na velocidade 5 até o chão e sua imagem não fique arranhada na empresa? É possível, mas por isso isso que se você for mulher do fenômeno, não chefe. é regra, né? Mas é por isso que eu sempre digo aqui, às vezes as pessoas discutem comigo nessa mesa. Desculpa, verdade. Querer não é poder. Exatamente, é um ditado errado. No Brasil tem vários ditados populares que são erradíssimos, não é? Querer não é, fazer é poder. Não Exatamente. é fazer é poder. E você lidar com a realidade, lidar com o dia a dia, com os fatos pragmáticos, fazer o sacrifício que for necessário para concretizar aquilo que realmente você quer na sua carreira. Não existe almoço grátis, gente. Então, assim, se você for na regra, que é o quê? Você vai ter... Quais são as regras? Isso não foi eu que inventei, né? Isso é regra no mundo. Você terá que estudar. Independente, e o estudo a que me refiro não é só acadêmico. A todo momento você vai ter que estudar. Se preparar para o que tem pela frente. Eu tô pra ver um inteligente arrependido. Já conheceram um inteligente arrependido? Não. Nunca conheci, não é? Nunca. A outra regra é que você terá que ser útil à sociedade. E a era que nós vivemos hoje, essa utilidade se vem através do trabalho. Ela se dá através do trabalho. O Brasil precisa de você. Precisa, Eu tenho exatamente. esse lema há muitos anos. Você gosta disso, né? As pessoas são paradigmas. O que eu chamo de paradigma? É uma forma esquisita de você ver o mundo. Todo mundo acha, eu só vou ser feliz quando eu não fizer nada, ou quando eu me aposentar. Mentira, você precisa sentir-se útil para fazer algo. E a outra regra é você gastar menos do que ganha, né? Isso é matemático. Então, assim, se você seguir nas regras, pode ser que um fenômeno aconteça na sua vida. Realmente pode ser que algo aconteça e que realmente você tenha esse tchan num curto espaço de tempo. Mas pode ser que não. Então siga na regra, que aí é possível que você agarre o fenômeno. Agora ficar só aguardando o fenômeno não dá. O que eu tenho recebido, eu que trabalho com processos de coaching, que é o desenvolvimento de uma competência comportamental, eu escrevo há mais de 5 anos, eu sou colunista. Então eu recebo, é pingar um artigo meu, um vídeo meu lá no UOL e tal, pela internet. Eu recebo, sem brincadeira, 300, 400 e-mails de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E vamos combinar, pra pessoa sentar e escrever pra mim, porque o negócio tá ruim. Tá feio. Porque ninguém vai escrever quando as coisas são super bacanas. O cara já tentou de tudo. Eu falo, vamos tentar agora. Exatamente. Você lê todos. Eu leio, eu demoro às vezes um pouquinho pra responder, mas eu respondo. Porque eu penso assim, se a pessoa sentou e escreveu pra mim, é porque ela quer uma orientação, né? E aí, às vezes, eu fico impressionada com a forma que a pessoa enxerga o trabalho. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas me escrevem assim, falam, Daniela, é o seguinte, eu tenho um chefe aqui que tá me mandando fazer um monte de coisa. Eu posso processar ele por assédio moral? Qual é o nome disso? Aí eu escrevo pra ela, falo, olha, sabe qual é o nome disso? O nome disso chama trabalho, né? O seu chefe vai pedir coisas a você, isso se chama trabalho. Bom, mas depende da coisa também, né? Não, mas coisa, em relação ao trabalho, exato, é claro, né? Pra fazer alguma atividade. Põe a mão no meu bolso. A pessoa acha que o chefe tá pedindo muito e tá assediando ela. Exatamente. É a mais-valia, Entendi, E aí você fala, entendi. puxa vida, pera lá, não é? Outras coisas assim, sei lá, Daniela, eu tô procurando trabalho. Tenho procurado tanto um trabalho, mas eu não tô conseguindo. Aí eu pergunto, como é que você busca um trabalho hoje? Classificado do O Estadão. que você meu coloca lá no seu currículo, né? E aí, de repente, eu até peço pra pessoa, manda aí seu currículo, deixa eu dar uma olhada. De repente, eu dou uma olhada e falo, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que ninguém vai te contratar. Olha aqui, ó. E eu coloco isso pra pessoa, porque com certeza ela não está enxergando. Ninguém erra de propósito. Se a pessoa tá fazendo aquilo, é porque ela não sabe fazer o correto. Se ela soubesse, ela já teria feito. Você fala no seu livro até que tem gente que erra na hora de pôr o e-mail de contato, que tem alguns e-mails absurdos que a pessoa coloca. Então, exemplo, né? Cite alguns que eu acho maravilhosos. marciacaliente@hotmail. Não, eu recebi, isso aconteceu comigo, tá? Foi inclusive um vídeo até que eu gravei assim de brincadeira e foi um dos maiores sucessos de audiência. Então eu recebi o currículo, a primeira coisa que a pessoa olha no currículo é exatamente o objetivo do currículo. O que você quer? Quero ser gerente de alguma coisa, analista de tal, coordenador, não sei o quê. Qual é a sua Depois ela função? vê o seu nome, vê suas qualificações. Aí eu fui olhar o e-mail pra responder pra pessoa, tava escrito assim, gatinha do Edu, cuti, não sei o quê, preguicinha 2000, a preguicinha Que 2011, e-mail morfético, ela mandou né, pra meu? trabalhar na minha empresa, eu respondi pra preguicinha. Preguicinha. Falei, preguicinha, tá boa, né, vamos mudar esse e-mail. Eu quase caí da cadeira quando eu li um e-mail, só na malandragem, recente eu recebi Esse um é do assim, bunda ó, gorda, esse aí é. a gatinha, e a pessoa ela colocou a letra H e tinha a gatinha do PQP. Isso tá lá no meu Twitter, tá lá no meu Instagram, olha lá, tá? O meu Instagram é Daniela do Lago. A gatinha do PQP, eu falei, pô, o PQP é longe pra caramba, meu, né? Então, assim,
São essas coisas. Aí quando eu coloquei isso, a pessoa fala, será que é por isso que as pessoas não me respondem? Será que é por isso que eu não tô conseguindo no trabalho? Então, são dicas muito pontuais e que realmente pode fazer toda a diferença para aquele profissional. Né? Então, coisas assim, a pessoa fala, eu tô procurando trabalho, mas eu não arrumo. Hoje a gente tá numa crise intensa, né? Então, mas essa crise é que o mundo mudou. Sim. O mundo mudou. A gente tem tem os mesmos princípios dos nossos pais e dos nossos avós. Nós somos antigos, né, Emílio? A nossa geração. A nossa geração. Essa geração que tá aqui no microfone mudou. Sim. O mundo tá mudando. Sim. O dinheiro vai parar de existir. Já na Dinamarca eles não querem mais dinheiro. Não vai ter mais dinheiro físico. Isso é um absurdo se você falasse isso há 30 anos atrás. Falava, vai acabar o dinheiro no mundo. O nego te batia. E as profissões também, eu acho que cada vez elas estão mais escassas, mais difíceis. Porque hoje em dia, se você tem a informática, você vê uma fábrica de automóvel, gente, né? por exemplo, antigamente tinha 10 mil funcionários, Exato, hoje tem 200, é tudo tem computador. 50 robô, É isso mesmo. Qual vai ser o futuro do trabalho? Boa pergunta. Eu tô com um estudo novo, que eu tô até preparando para um conteúdo meu da minha aula, que assim, eu recebi um estudo do MIT. Como é que vai ser o mercado de trabalho em 2030? Em 2030 nós teremos duas polaridades, porque com o avanço da tecnologia, então hoje nas linhas de produção você não precisa mais dessa moçada, né? Você, lógico, o componente humano, penso eu, que nunca será superado, assim eu espero, né? Mas a tecnologia tá aí, tá para nos servir. E enfim, então o que vai acontecer? Ou vão ser disputados no mercado os extremamente qualificados. Então, aqueles que realmente têm uma boa qualificação acadêmica, boa competência e que geram resultados e conseguem performar muito bem no curto espaço de tempo. É aquele lance, fazer mais com menos, tá? E o que eu chamo da média da pirâmide, não é? Quem não tá tão qualificado, que vai disputar lá em cima, ele vai descer 2, 3 degraus, porque muitos serviços de mão de obra, não é? Que hoje, sei lá, uma empregada doméstica, é o pedreiro e tal, que você precisa muitas vezes desse tipo de serviço, que não requer tanta qualificação acadêmica, ele será disputado por hoje. Essa moçada, sei lá, quem só tem uma faculdade. É por isso que às vezes você vê gente que é engenheiro procurando vaga de, tipo, telemarketing, porque o cara não conseguiu. Exato. Quer dizer, o cara vai descer a escada. Isso. A média da pirâmide não vai ter. Então você vai ter lá em cima. Onde ele se encaixar, ele vai, ué. Vai ter que ser, não é? Então, qualificação já, né, gente? E todos os caras assim, a gente vai ser meio escravo da tecnologia, meio escravinho da tecnologia. Já Nós vamos somos, trabalhar. Não, eu sei. É. Mas eu digo, por exemplo, aqui a gente trabalha com tecnologia, mas é uma empresa de radiodifusão. Sim. Isso aqui vai vai ser também do Steve Jobs, vai ser desses caras. Olha, eu penso sim, eu vejo que sim, né? Tudo tá na nuvem hoje, né? Então as coisas... É um futuro meio complicado esse, né? É meio incerto, virtual, extremamente né? incerto. Então, mas você acha que também, por ser assim, a gente vai ter que se conformar em ganhar menos e ter uma vida mais simples, porque ela não vai caber esse consumismo que hoje em dia existe. O cara tem que ter 3 carros. Eu preciso, pra ser feliz, eu preciso ter 3 carros, tem que ter carro do rodízio, tem que ter 5 relógios, tem que ter 6 iPhone, 5, 10, 15. Não, gente, o que eu penso é o seguinte, sempre vai ter lugar, apesar de ser um futuro diferente, assim dizendo, tem muitas coisas boas. Então, pra quem realmente é talentoso e quem se preparou... Não, vamos falar do meia boca. Do meia boca. O Lazarento. Não vem não, aqui não vem com esse talentoso, não. Vem com sem o extremo, sem o extremo. A boca é a média. Tô falando normal. Média. Os medianos vão sofrer, vão mesmo, porque vão estar competindo com aqueles muito ruins, não é? Então, hoje, muitas vezes, o mediano... Dependendo do jogo do negócio, quem ele conhece e tal, ele até sobrevive legal. Não é? Quantas pessoas. Se destaca. Com certeza, você já deve conhecer quantas pessoas que não têm 1/3 da competência que vocês, mas conseguem uma série de outras coisas. Verdade. Tem um sentado ali, ó. Nem acho isso. Tá um sentado ali, ó. Muito bem. Tá sentadinho ali. Então, e aí vai ficar cada vez mais complicado. Por quê? Porque hoje, pensa hoje, as pessoas ganharam uma visibilidade, uma notoriedade, né? Então as redes sociais estão aí para exatamente mostrar Exatamente isso. ao ponto onde eu tô querendo chegar. Também tem um ponto assim. O que é, Amanda? Não falo. Pode... Ah, você também tem? Tem. Não, por exemplo, hoje eu ando percebendo que todo mundo quer ser famoso, cara. Uhum. E não, famoso, rico ser e bonito. Não, mas popular, famoso. Três ser coisas. popular. Não, porque
E as pessoas a pessoa às vezes não tem nada a oferecer para que se chame a atenção. Tem conteúdo. Isso. E acontece que a pessoa vai, aí ela até brilha muito no Corinthians, aquele momento, né? A pessoa tem aquela popularidade que dura 10 segundos, E porque pronto. é porque realmente... Ser viral, o cara quer ser viral. Ele não é só viral, ele quer ficar lá e às vezes ele não tem o conteúdo, ele não tem a carga pra manter essa energia lá em cima. Mas quem que tem conteúdo? Carioca. Ninguém tem conteúdo. Claro, existem não é várias pessoas não é com isso, conteúdo. não é isso, Carioca. Eu Várias acho que a pessoas análise têm. aí é que hoje em dia as coisas são mais rápidas. Hoje em dia a gente... Discordo. Eu acho que sim. Concordo eu com o discordo. Emílio. Eu acho que hoje em dia as coisas são mais rápidas. Quem é bom fica. É isso que eu Eu chamo acho. da Necessariamente popularidade também. É bom versus o prestígio. Né? Hoje muita gente quer ser popular. E aí realmente coloca alguma coisa pra... E é mesmo, as coisas são rápidas. Então, se você vê, a gente tem uma série de exemplos aí, né? Sei lá, uma moça que teve a infelicidade de ser filmada num momento de um jogo e fala uma palavra lá, no dia seguinte queimaram a casa dela. Né? Então, assim, as coisas acontecem numa velocidade intensa. Mas também ela Esses falou uma dias besteira gigante, uma bobagem, né? ok, mas assim, ela Não, teve não tô a dizendo que infelicidade merecia ali, queimar Ela né? falou casa. quem? Eu não sei. Você não lembra? Chamou o jogador de A macaco. do Grêmio. Ah, sim, a menina lá. a Sei, menina. sei. Ah, mas todo mundo já esqueceu isso aí. Já. Mas a casa Ela não dela esqueceu, foi foi queimada. a casa da mina. A gente acabou de lembrar, turma. Eu vou dar uma dica. Não, mas esqueceram já. Já, as coisas Eu vou também dar uma vão bem dica. rápido e vão rápido. Todo mundo na vida precisa ter uma caverna do Bin Laden. Ah, sim. Tem. Você tem que ter uma caverna. É. Um lugar pra se esconder. A caverna do Bin Laden é um lugar muito bom Isso pra tem você razão. ir. Você vai, você fica na caverna, dá um tempo lá. O Bin Laden ficou 10 anos na caverna. Ficou dele, enfincado lá. né? E o Mas- mundo inteiro procurando o cara. Mas você sabe, muitas pessoas perguntam, falam, Daniela, o que eu posto numa rede social pode me prejudicar no trabalho? Sim. Pode. Mas eu postei isso depois do horário de trabalho e tal. E daí? Vai te prejudicar da mesma forma. Aí O muitas trabalho pessoas tá falam assim, invadindo ó, a vida, né? é justo? Não, não é justo. Mas quem falou que a vida é justa? Então, nós não chegamos ainda num equilíbrio do uso das redes sociais. Então, se você realmente escolher uma linha na empresa, um ambiente corporativo, você vai ter que tomar cuidado sim com aquilo que você posta. Aí muitas pessoas falam assim, então é por isso que eu não tô na rede social. Também não tem como você tá fora desse troço, entendeu? Você fica um profissional desatualizado, não dá. Obsoleto, Mas né? você não pode, você tem que tomar cuidado com esse lance de ser popular, aquilo que a gente tava comentando. O prestígio, ele demora pra você construir. Porque ele tem a ver com a sua competência, ele tem a ver com a sua carreira. Então você demora uma estrada pra construir um bom prestígio. Ser popular, não, qualquer um pode ser popular. Não tem um talento, entendeu? Um Aí, bunda ladrão, um gorda. assassino consegue ser um popular, não Suzane é? von Richthofen Agora, é prestígio, popular. não. Pô, você não viu que o Fernandinho Beiramar, as Prestígio, meninas não. estagiárias tiraram o selfie com o Exatamente, Beiramar, é uma velho, no inversão de processo aí? valores. É uma Não, inversão pessoal de valores. É, pessoal né? do Tribunal de Justiça, secretário, tirando uma selfie com tiração o de Fernandinho onda. Beiramar, tiração velho. de onda. É, mesmo Não, que não é seja, de onda, entendeu? não. É. Quer dizer, o prestígio requer tempo, né? Requer tempo. E aí, como as coisas estão muito Carreira rápidas, consolidada, as né? pessoas falam assim, ai, tá bom, eu quero pra ontem, né? Você sabe, um outro exemplo, eu fui contratada numa faculdade, uma grande faculdade de São Paulo, especialista em arquitetura. Curso caro pra caramba, né? Mensalidade, cara e tal. Mas eles tinham maior índice de evasão, quase que 40% de evasão no primeiro ano. E isso, coloca na mensalidade, não é num ano, numa faculdade, é um tombo, É verdade. tá? E eles me contrataram para eu colocar na ementa do curso da faculdade uma orientação de carreira. Eu achei isso espetacular, sensacional. Quando eu fui conversar com os alunos, falei, puxa vida, você escolheu... Por que você escolheu arquitetura? Aí eles falam, puxa, eu sonho em ser o arquiteto do ano. Então, eles já se viam na capa da revista. É isso que eu tenho. Falou, fantástico. Eu falei, por que você tá saindo fora? Ah, essa aula é chata, eu tenho que cursar isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você vai ter que cursar 4 anos aqui, muitas vezes até 5 anos, pra você Ele quer ser conseguir um arquiteto isso. sem fazer nada, Mas, né? Daniela, Exatamente. você não acha assim que o que lasca, eu ia falar um palavrão, mas... Que lasca. Que lasca a vida dessas pessoas que começam a sonhar, esse negócio, eu quero estar na capa da revista Arte e Arquitetura, é que não tem espaço para tantos campeões, Exatamente. entendeu? Por exemplo, as pessoas, elas não se contentam em estar no nível médio, elas querem ser o top, mas não tem espaço para todo mundo ser É o só pros CEO bons, do pô. mundo. É, ué, pros bons. Mas é por isso que gera Isso frustração. demanda tempo também. Então, mas olha que interessante. E o fato de estar na capa da revista,
exista. Isso que eu comento sempre em todas as minhas palestras, nas minhas aulas. Eu falo, gente, não existem lugares de diretores e presidentes para todo mundo. E isso não representa o sucesso. Para algumas pessoas representa, mas não é para todo mundo. Por isso que, mais uma vez, o profissional ele tem que entender e saber o que é o sucesso para ele, descrever esse negócio, não é? Porque o sucesso não corresponde a estar numa capa de uma revista. De repente, para você, sim. Para o outro, não. E tá tudo certo nisso, né? Então, agora, para você estar lá na capa da revista, você também tem uma série de consequências. Mas isso é só vaidade, isso é vaidade. Então, isso não vale nada. Para algumas pessoas isso não vale nada. Né? Vaidade é pecado. É, né? Vaidade, orgulho Exato, mas é pecado. 7 pecados. Não é pecado a vaidade? Isso é vaidade. 7 pecados capitais. Isso é vaidade. O que você tem que ser você tem que ser humilde. O que é o cara humilde? O cara humilde é falar, eu não sei tudo da vida. Não, eu sou fudidão que eu tô na capa. Mas, gente, a vida não é trabalho. Não é só. Não, o trabalho é uma parte. A vida é um Beirute com peito de piroca. Queijo branco e tomate. Fala, um Beirutinho com peito de piroca. Queijo branco. Queijo branco. Gente, não vamos levar a vida por esse lado de querer ser a vida é só trabalho, que aí fica chato pra caramba. É mesmo. A vida o trabalho tem que ocupar somente 1/3 da sua vida. 1/3. Só. Eu acho que porque eu os negros ficam loucos, os caras ficam loucos, ficam trabalhando, você fica vendo lá, quer ser o Ike Batista, quer não sei o quê, e a vida não é assim. Vamos ficar na espuma, certo? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito bom com a Daniela do Lago, tem muita pergunta aqui. Ela é do Getúlio Vargas, aqui da Fundação Getúlio Vargas, e é colunista do UOL, e tem um livro pra você, que é muito bacana, chama-se Despertar Profissional. Ela dá dicas práticas de comportamento no trabalho. O nome da autora, que está aqui no Pânico, hoje é a Daniela do Lago. Daqui a pouquinho a gente volta. Let's go tonight! Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Muito bacana. Estamos falando em carreira, em trabalho, aquelas coisas todas. Ela é palestrante, autora, professora de cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ela é colunista do UOL. É a Daniela do Lago. Ela tem um Instagram, se você quiser segui-la. É @Daniela do Lago. E se você quiser detalhes das palestras, ela tem um site, danieladolago.com.br. Inclusive lançou um livro, Despertar Profissional, que está aqui em minhas mãos, já que agora eu pretendo me aposentar aqui do rádio e fazer outra coisa na minha vida para ficar mais emocionante. Plantar couve. Vender ovos. Então eu vou ler com muita atenção, porque na minha época eu só tinha uma frase. Qual? Faça o que tiver que ser feito. Sorria e aguente. Sorria e aguente e faça o que tem que ser feito. Era essa frase que eu sempre ouvi. Eu não tinha toda essa pedagogia em volta do trabalho. Dicas então e tal. Eu sou não tem mesmo, velho ranzinza infeliz no seu posto de trabalho. Não, imagina. Mas, ô Dani... Mas isso... Oi? Oh, não, eu vai, pode falar. Não, o que eu queria falar pra você, que a gente tava discutindo agora, até nosso mestre Newton Travesso trouxe uma bela frase do Dalai Lama aqui, que a gente tava falando dessa ansiedade. Porque hoje em dia, se você for pensar bem, é muito difícil, porque você chega numa roda de pessoas e tal, e você fala, oi, prazer, tudo bem? Oi, eu sou Emílio. O que você faz? Né? Você é Emílio de onde? Assim, o que você faz. Você é o que você faz. Dependendo do que você faça, a conversa dura 10 minutos. Exato. Dependendo, o cara vira as costas e vai embora. Não tem essa... Vira o seu sobrenome, muitas vezes, a empresa, né? O Emílio da Jovem Pan, né? Vira o sobrenome disso. Então isso é uma coisa que deixa a pessoa muito ansiosa, porque ela quer conquistar. Porque tudo que a gente falou é um status que você conquista através do seu trabalho, das suas habilidades, tal. Eu sou importante para o mundo. Eu quero ter o carinho do mundo para comigo. É isso mesmo. Isso tem muito na nossa profissão. Por isso a nossa profissão deixa todo mundo metido à besta. Como se diz lá no interior. Você fica pancudo. Porque você sai na rua, o cara fala, nossa, eu sou fã do seu trabalho, posso tirar uma foto com você? Aí você se acha um deusinho do negócio. Gostosão, nesse meio de comunicação, é lógico, as pessoas fica evidente, fica mais evidente do que qualquer outro, sei lá. Mas a gente tá falando pro Brasil inteiro. Tem milhões de ouvintes. É lógico que alguém vai gostar de você. Tem muita gente que não gosta também. Com certeza. Que estão ouvindo as outras rádios. Graças a Deus. Porque nesses negros a gente não precisa. No Twitter eles ficam ali enchendo o saco. Arrepiam, né? Então você tem que entender isso pra não se contaminar e não ficar maluco de falar, isso aqui é a minha vida. É isso mesmo. Isso é meu público, hoje, a minha vida. Eu não sei se vocês concordam, mas hoje a gente vive
parece que é um negócio... Todo mundo tem que ser extremamente realizado no trabalho, né? Então você tem que ter aquela realização e tal. Gente, um trabalho é só um trabalho. Ele não corresponde você na sua totalidade, né? Você tem outras coisas. Então, tem algumas pessoas que precisam do trabalho porque o trabalho hoje é uma fonte que ocupa grande parte do seu dia e através dele você consegue ter acesso a uma série de coisas. Sei lá, educação, a segurança, a lazer, né? Enfim, qualquer outra coisa aí na sua vida. Então, tem algumas pessoas que o foco dela tá exatamente na família. Tá em casa e não tem nada de errado nisso. Outras pessoas, às vezes, tá o foco no hobby. Então, aquele hobby, ela não vai conseguir ganhar um dinheiro com aquilo, mas ela adora aquilo, ela ama. Nem tudo que você gosta, você vai conseguir. Vai se sentir importante. Não, vai se sentir importante até no seu hobby, entendeu? Entendeu? Ele às vezes no trabalho não é tão bem sucedido, mas no hobby todos admiram, então ele se sente importante naquilo. Exato, então né? assim, das pessoas entenderem isso, que nós somos diferentes e ainda bem que somos e temos objetivos de vida diferentes. E a cada momento, os objetivos vão mudando. Eu, por exemplo, na minha carreira, logo no início, eu gostava muito de trabalho com remuneração variável. Eu ainda tenho isso hoje, porque eu sou empresária, né? Então o empresário acorda desempregado todos os dias, né? Mas enfim, então logo no início eu gostava muito, então eu sempre eu trabalhava em grandes empresas, pedi demissão para montar minha própria empresa. Então eu trabalhava enlouquecidamente, ainda continuo fazendo essas coisas, mas hoje numa outra proporção. Você trabalha muito? Bastante. Quantas horas você trabalha? Olha, sempre eu tô trabalhando, porque, por exemplo, se eu tô num cinema, eu Não vejo você é boba, não. Tonta, mas eu amo aquilo que eu faço. Ama, não. Aproveito. Você não sabe o que é bom, você não sabe o que é bom. Um dia você vai aprender. Eu vou levar você na nossa ONG. Você vai ver. Nossa ONG. Nós temos uma ONG. Não, mas isso a gente conversa depois. Mas pode continuar. E aí? Aí você acha que é... Então, assim, e aí, por exemplo, logo no início, eu gostava disso. Então, essa remuneração variável, eu trabalhava enlouquecidamente. O ano passado foi um ano que eu quase não passei nenhum final de semana em casa. Eu tava viajando e tal. Aí esse ano eu falei, puxa vida, gente, não é isso que eu quero. Então eu tenho compromissos agendados, por exemplo, aulas agendadas até 2017. Aí eu acabei cancelando esse ano todas as aulas fora do estado de São Paulo. Que eu falei, não quero mais viajar enlouquecidamente. Porque o marido reclamou. Não tem marido. É por isso que eu trabalhei bastante, entendeu? Não tem marido, né? Não Mulher tem marido. Não tem marido. Isso facilita, mas facilita a sua carreira, porque você consegue ter a liberdade pra fazer o que você quiser. Pra ir e vir, exatamente. Né? Eu tenho uma pergunta. Então, mas deixa eu só, tocando nesse ponto. Você não, por exemplo, vamos pegar o europeu. Sim. O europeu, ele pensa muito diferente da gente, dos americanos. Muito. Por quê? Porque lá o cara, ele aprendeu com a aristocracia. Ou seja, lá tem o rei e você se contenta com o trabalho menor que tiver. Então lá as pessoas priorizam outras coisas. Isso. Comer, viajar, ler. Descansar no parque, cultura, passear. ler um livro. Eles priorizam isso. Nos Estados Unidos, graças ao Thomas Jefferson, aquele jegue, porque ele devia ter feito isso também. Falar assim, você vai ser assim, você falou, não, todos são iguais e cada um, dependendo do seu esforço. Aí, o sonho americano. O sonho americano. O que acontece com isso? A turma lá fica muito mais triste, porque se culpa de não ter conseguido. E o europeu tá mais tranquilo, porque fala... O rei é o rei, eu sou eu, então ele faz um trabalho. Tá tudo certo. Tem uma vida muito mais. Como é que eu vou te falar? São outros valores. Mas os valores ele são se sente diferentes. mais satisfeito. Exatamente. O que acontece? E olha que importante a sua reflexão. Quando a gente estabelece uma comparação com outras culturas, pra gente entender um pouquinho, porque os americanos têm muita influência no nosso dia a dia. Sim. Né? Nós somos a América a gente muito antigamente. A gente é paga-pau dos caras. É uma América pobre pra cacete. Muito. Enfim, a gente tem muito que chegar lá. Mas enfim. E aí o que acontece? Tem uma pesquisa que fala assim, qual é a grana, o número da felicidade, né? E aí foi feita uma série de países. Então, a média da Europa são 5 mil euros. Só que a maior parte dos europeus, você pega a maior parte dos países lá, a galera ganha quase que isso. Tá, ok. Nos Estados Unidos, também chega a 15 mil dólares, alguma coisa assim. No Brasil, fala assim, o número da felicidade beira 25 mil reais por mês. Presta atenção nisso. Quase que 90% dos brasileiros não ganham sequer 8 mil reais. Não ultrapassam a linha dos 8 mil reais. Então, o que eu entendo disso? Que a maior parte das pessoas são extremamente infelizes, porque o cara tem uma expectativa
Fala, é esse número que eu quero, mas eu tô aqui embaixo, Não vai chegar nunca, né? Exato. Mas isso não é a economia que faz isso, não é a inflação? Um país Não, caro não. também. É um país caro, porque os bens que o cara quer estão custando caro. É por isso que ele quer o Ele não 25 tem mil. que querer, Também, velho. é um raciocínio. Um É. carro nos Estados Unidos é muito mais barato dentro da economia deles do que aqui. Não tem carro. O que o carro, brasileiro... não, o brasileiro cara, um classe carro, média... um bem durável. Não, o brasileiro classe média, ele quer viver como um milionário. Não é que é isso, Ele não Emílio. se contenta, ele quer ter empregado Também porteiro, também. ele quer ter 3 babá, quer Sim, ter 5 carros, 2 motos, quer motos. ter moto, ele apenas quer mais viajar, serve. quer ter iPhone 12, quer tudo. Ele quer tudo pra ele. Mas o que Ele é um acontece- tubarãozinho. O brasileiro é um tubarãozinho. Tubarãozinho. Ele quer Tubarãozinho é muito tudo, bom. ele quer tudo pra ele. E o que acontece? Pera, vamos ouvir agora a nossa especialista, vai. nossa coaching. Ela é maravilhosa. O que acontece é assim, a maior parte das pessoas acha que a solução dos problemas dela tá eu preciso ganhar mais, ele precisa ganhar mais. Mas eu falo, gente, calma, se você não consegue lidar com o seu salário hoje, se você não consegue lidar com R$100, jamais você vai saber lidar com 100 mil. Não é mais que você verdade mesmo. precisa. Você Verdade precisa mesmo. desenvolver uma competência Valorar, de saber lidar valorar. com aquilo, entendeu? Valorar as coisas. Porque o dinheiro é só dinheiro, é uma ferramenta, ele não é o fim, ele é um meio para você alcançar uma série de coisas. Então, se você pensar no início da sua carreira, o quanto que você ganhava e hoje o quanto que você ganha, na época você conseguia fazer uma série de coisas e hoje você não consegue conceber a ideia de voltar naquele salário. Porque à medida que seu nível vai subindo, suas despesas também vão subindo e tal. Então, gente, o processo é o mesmo. Então, vale aí essa dica para quem tá ouvindo a gente, como é que a pessoa lida com o dinheiro, né? Ela não consegue lidar com aquela grana, então ela não tem desenvolvido o processo nela. A mesma coisa, um analfabeto tá reprovando numa prova, porque ele é analfabeto. Ao invés de você parar e ensiná-lo a ler, você compra mais livros para ele. Ele vai continuar reprovando, né? E é isso que acontece. Hoje, 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Se eu pego esse dado e de uma maneira muito grosseira coloco dentro da empresa, eu entendo que a empresa de cada pessoa que está ouvindo a gente agora, 70% das pessoas estão endividadas. O que isso quer dizer? Que eu tenho um profissional refém. Esse profissional refém, ele não pode pedir as contas. Ele pode ser extremamente talentoso, mas ele tem medo de arriscar no trabalho, porque ele fala, se alguma coisa der errado, eu vou ser mandado embora, eu não posso ser mandado embora, né? E aí o que acontece? Ele virou refém da empresa, a empresa sabe que ele é um cara talentoso, não vai mandar ele embora, espreme esse cara. É o que eu mais vejo nas organizações. Então, muita gente bacana, talentosa, mas eu falo, cara, o que você tá fazendo aqui? Ele fala, eu não posso sair, porque ele já se afundou de alguma maneira. Cara, escravinho. Não, eu digo que são ganchos, né? Que a empresa coloca ganchos na pessoa. E Não, a pessoa se coloca gancho. Não, colocam na pessoa, Amanda. Paola, vai. Não, eles colocam, porque a pessoa, ela quer, né? Mas aí... São umas iscas ganchos. que vão... Não, são ganchos que vão prendendo na pessoa. A pessoa não percebe, entendeu? Isso, e aí, de repente, ela que se é essa presa, situação exatamente que você acabou Agora, de se falar. você... Acho que é mais uma arapuca que a pessoa faz e ela acaba dependendo do trampo pra Ela caiu na se própria livrar dessa armadilha, arapuca. ela mesma, Ela vai né? se entrando em dívida, vai se ferrando, aí tem filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, não podia ter tido nenhum, tem um emprego que não gosta, não pode pedir demissão, porque senão vai se ferrar em casa. Exato, então, aí o ele nego fica toma- a vida é. inteira no emprego infeliz. Aqui, ó. Pô, até que enfim alguém concordou comigo aqui no Twitter. O cara que mora o Ed de Souza. Primeira vez que alguém Ele, concorda a comigo. primeira vez ele mora nos Estados Sim. Unidos. Ele falou: o Emílio ferrou o Thomas Jefferson. Falou: eu moro aqui nos Estados Unidos e posso dizer, o sonho americano é só um sonho. É só um Ai, que sonho. dozinha. Ai, que infeliz! Estamos posso todos fazer na um- Merlin. Gente, o mundo sempre vai oferecer coisinhas das quais vocês você não viram? pode ter. Vocês viram que... Então, mas você não acha que isso é muito também? Que hoje em dia os valores são meio deturpados. Pô, vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente fala o seguinte: a empresa é sacana com o cara, o funcionário também é meio sacana com a empresa, ele é meio um jogo, não é uma aliança, não tem uma coisa assim, Parceria. uma entrega que você faz para aquilo lá. Porque também a gente pega exemplo. E depois, quando a gente fala a corrupção brasileira, dos políticos e tal, a gente vê muita corrupção no mundo corporativo Sim. também, nas empresas e tal. Você pegar, claro. Se você pegar, eu tava lendo lá a história do Ike Batista, porra, ele conta com orgulho que ele contrabandeava pedras preciosas, que ele deu o Tomé, ele vendeu uma mina que nunca deu nada, por 5 bilhões e tal. Ele conta isso com orgulho. O próprio Steve Jobs roubava a linha telefônica nos interurbanos e tal. Eles contam isso com muito orgulho, como se isso fosse fosse muito Fosse esperto. mérito, fosse Então, mérito. quer dizer, Bonita. essa malandragem, porque o mundo capitalista tem muito isso. Muito. A pedalada. Até porque pra você vencer, o outro tem que perder.
Exatamente. Né? O outro tem que perder. Então Isso aí também a gente não fica meio em conflito de falar, pô, como é que eu vou ser? Eu vou ser um malaco? Eu vou ser um grande malaco aqui? Eu vou manobrar tudo ou eu vou seguir as regras? Vou ser um cara bacana e seguir as regras? Então, aí depende, né? Quem sou eu pra julgar alguém? Mas assim, depende do que a pessoa quer, aquele rastro que ela vai deixar na história dela, não é? Eu, por exemplo, hoje, né, na minha carreira, eu não faço nenhum trabalho, por exemplo, para nenhum partido político, né? Eu digo não, porque eu não defendo nenhuma bandeira, né? Então, hoje na minha carreira, eu posso dizer não para esse tipo de trabalho, independente da grana que eles me oferecem. Entendeu? Então, você não acredita na política? Né? Eu, na forma como está, não, jamais. Mas a política, ela é necessária. Ela é necessária. A política, não tem jeito. A política, ela é ótima. Não tem jeito, mas ela é circunstancial. Mas ela acredita ou não, é o direito dela. Mas é o único jeito, num jeito democrático, partido, é o único jeito que tenha melhor do que isso que temos. Exato, mas é isso que eu quero dizer. Por ela exemplo, não quer pôr a mão no fogo por ninguém pela empresa dela. Não, porque o político, ele é nada mais do que o reflexo da sociedade. Exato. Se você reclama dos políticos, então a política é candidato e vai lá resolver. Carioca, eu não concordo com você. Eu também não. Eu também porque não. é muito fácil falar o político é o reflexo da sociedade. A política é suja no mundo inteiro. Sim. Isso não é em graus diferentes. Em público ele não é público. Onde tem dinheiro, onde tem gente, tem o poder. Aí você vai lutar pelo poder. Então, entendeu? Se você não está satisfeito com a política atual e você se considera uma pessoa honesta, entre como candidato e vá lá resolver. Porque o político, ele não quer resolver o problema. Se o político fosse resolver o problema, ele não se reelegeria. Ele quer que o problema sempre exista para ele sempre... Para ele ter algo... Pra ele fala, olha, é o seguinte, eu sou a solução. Gente, é aquilo que a gente discutiu não aqui outro dia. Não existe solução de problema. O problema sempre irá existir, Carioca, por mais que você o resolva. Vê o discurso dos caras. Concorda? Vê o discurso dos caras. É sempre para solucionar um problema. O problema da segurança eu resolverei se eu for eleito. A segurança sempre vai ser essa solução. E quanto menos segurança o cara tiver, mais ele vai votar nesse cara que tem um discurso. E ele vai se perpetuar lá, fazendo então, artimanha, isso fazendo que eu chamo do jogo. Então, por exemplo, um jogo político tem esse tipo de ação. Pra por ele. exemplo, eu quero precisar de voto. Mim, isso vai exatamente de encontro aos meus valores. Então, eu, por exemplo, não jogo esse jogo. Também é muito amplo. Então, por exemplo, o jogo da política, né, tem esse tipo de coisa. Que eu parto, ok, isso acontece, não é com todo mundo, mas sim acontece. Então, por exemplo, eu falo, eu não sei jogar isso, eu não sei fazer essas coisas, por isso que eu não jogo esse jogo. Eu não atuo em nenhum partido político exatamente por essas questões. Mas se o povo se informa, por exemplo, você vê a funcionalidade do seu parlamentar, ele saber o custo-benefício desse parlamentar, ele vota ou não. Concorda? Político vende esperança, Carioca. Caramba! Não vai acreditar em político. Efetividade, Emílio. De É só você avaliar rebelde. desempenho. Tem deputado que nunca subiu num palanque. Vamos discutir de novo. Qual que é o projeto de lei? Vamos discutir de novo. Não, mas assim, Carioca, você tá muito rebelde hoje. Não é rebelde, querido. Isso é outro papo. É quietinho que você entende de celebridade. Isso aqui é outro papo. Não, tá vendo? Você não vê o jogo que os caras estão fazendo lá em Brasília agora? Sim, graças a Deus. É jogo de poder, meu amigo. Graças a Deus, estava tudo de um lado só. Você vai ver onde vai terminar. Vai terminar em mais cargo aqui, vai terminar em um aqui, vai terminar na vantagem dos caras. Jabazinho aqui, termina na vantagem do cara. Ele fala, já tirei minha vantagem. O povo, foda-se. Foda-se. Também acho, mas é o único jeito, Emílio. Vai tomar na força. É maravilhoso. Vai botar o exército, vai arrancar os caras de lá. Imagina que coisa maravilhosa. Você tem uma plataforma em São Paulo, que é uma cidade violenta, e você vai falar assim, eu vou tirar todos os bandidos da rua, porque eu sou esse cara. Vote em mim, eu sou o cara que vai tirar bandido. Bandido, eu vou matar todos os bandidos. Quem não quer matar bandido? Então. Quem não quer preservar o verde? Exato, eu vou salvar todas as árvores, a ecologia. É quem não quer a geração, vou gerar emprego. Vou fazer 600 km de metrô. Vai contar essa história pra outra. Vai ter uma estação de metrô na casa de cada um. Vamos comer um peito de piroca. Vambora. Vamos tocar uma música? Desculpa, eu fiquei agora... Você exaltou. Me exaltei. É que o Emílio a gente tem essa... Me exaltei. Vou pegar uma água com açúcar aí quando você toca uma musiquinha. Eu vou tocar uma música que eu me exaltei. Você achou que eu me exaltei, Vamos tomar um Sinar, Emílio? Hã? Vamos tomar um Sinar? Começar a trabalhar aqui com caipirinha.
Vamos. Ai, que bom. Não, não é, porque esse negócio enche o saco, né? Enche o saco. É verdade. Esse discurso, há quantos anos a gente ouve esse discurso? Pois é. E a gente sempre fica acreditando que vai melhorar. Mas é por isso que o povo tá na rua, Que Emílio. é isso mesmo, vende-se essa esperança e aí o povo que se lasca, Mas na o verdade, povo as tá coisas na não rua por isso. acontecem. O povo teve na rua em 80, em 90, em 2000, em Adiantou. 2005, em 2010. Os caras estão lá, carioca. Eu sou a esperança. Colo tá lá. Ah, Cara, bom, muito bem. absurdo, né? Chega, Calma, gente. não vamos mais falar sobre isso. Vamos Vamos falar acalmar, Sobre moda. Vamos falar sobre a terceirização, que ninguém entendeu muito bem o que é Ai, isso. explica pra gente. E depois Já você tem pode até explicar. pergunta no Twitter. Já. Gente, é o seguinte, o livro dela é muito legal. Você que quer, você que tá escolhendo uma profissão, tem muita molecada ouvindo a gente. Você pode agora comprar online. Chama-se Muito legal, muito Despertar Profissional. A autora é a Daniela do Lago, que está aqui com a gente. Se você quiser alguma palestra, tem o site danieladolago.com.br e o Instagram é Daniela do Lago. Daqui a pouquinho a gente volta. O debate acalorado. Não, a turma tá brigando. Carioca, bunda gorda. Tô aqui. Turma tá brigando. Patrick Maia. Eu tô no meio aqui, só Ai, pirando sabe no por quê, papo. menino? Enquanto isso, nós estamos aqui de volta, aqui no Pânico. Tem muita pergunta aí, né, Bola? Bastante, Daniela bastante. do Lago é a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em carreira. Ela é coaching, ela é autora de um livro, palestrante, professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela também tem uma coluna no UOL. Fala sobre liderança, motivação. E ela tem um livro, se você quiser já pedir o seu online, agora é Despertar Profissional. Isso. O site dela é danieladolago.com.br e o Instagram, @DanielaDolago. Pois não, Patrick Posso Maia? perguntar uma coisa, Vocês Dani? estavam tanto discutindo. Não, aí aqui é o Bunda Gorda e o Carioca quer convencer o Bunda Gorda de várias coisas e o Bunda Gorda meio que aceita. Eu fico aqui só, tipo, Não, dando eu não risada. aceitei. Eu tava falando pra ele a minha posição, porque eu falei assim pra ele, eu falei assim, hoje em dia é fácil a pessoa chegar e querer ser artista na internet, a pessoa querer ser celebridade instantânea, e não é bem assim. Ele fala assim, porque eu recebo muito e-mail, eu abro, eu vejo, eu falei, gente, mas sabe quanto artista tá na praça e tá feliz por estar na praça? Sabe quanta gente tá cantando em barzinho e não quer sair do barzinho? Entendeu? Porque assim, às vezes Bazinho? Bazinho. O que é um bazinho? É um bazar. é um bar. Bazinho. É um bar. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, ele hoje. Barzinho é aquilo que fica do lado da farmácia. É o bar da farmácia, farmácia e o entendeu? bar. Bazinho e a Bazinho e a farmácia. farmácia. Então, assim, ele Quanto hoje. analfabeto tem Tá, por aí tudo bem, também. tudo né? bem. Porteiro. Patrick, O pode que fazer eu a quero pergunta. perguntar pra Dani é o seguinte, por que o meu pai gostava e aceitava e vivia numa boa 26 anos trabalhando na Scania, construindo um caminhão e apertando o mesmo parafuso e colocando o mesmo eixo de transmissão? 26 anos ele fez isso. Por que ele ficou numa boa, mas os filhos dele têm que ser felizes no trabalho? Por que essa geração agora, todo mundo... não, mas é que lá é meio chato e tem que ir embora. Por que todo mundo tem que estar mega feliz trabalhando? Por que você acha que existe essa cultura agora? Onde isso se originou? Legal, boa pergunta, boa pergunta. Primeiro, não é que seu pai era infeliz no trabalho, é que a nossa cultura, dos nossos pais, né? Meu pai também trabalhou 38 anos na Rodia, então assim, era aquele lance, o profissional legal era aquele que começava numa empresa como talvez estagiário, office boy, sei lá o quê. Fidelidade. E aí ele se Fidelização. aposentava numa mesma empresa, não é? Depois, isso aconteceu mais ou menos em 97 e 98. E agora vem o lado professora, né? O momento aulinha aqui. Teve um tal de Tom Peters, que é um grande guru da administração. Ele escreveu um livro chamado Reengenharia. Em inglês ele é downsizing, que tinha uma pirâmide assim na capa do livro achatada. Ele escreveu isso falando assim que teria que demitir vários níveis hierárquicos na empresa. Teve o maior boom de demissão mundial, 97, 98, 99. Talvez aqui algumas pessoas já tenham sido demitidas, os pais, enfim, quem tá ouvindo a gente. E o que aconteceu? Essa pessoa que tinha o valor da fidelidade na empresa, ele foi demitido, ele se sentiu traído. E os filhos, ele falou assim, em casa, que tinham filhos pequenos, você era uma pessoa pequena, tal, era jovem, falava assim, filho, você não seja fiel a nenhuma empresa, não é? Você realmente não confie nisso. Né? Exato. Por quê? Porque o mundo caiu ali para uma série de pessoas. Tanto gente, se você acha isso na internet, o Tom Peters veio a público depois de alguns anos e falou, gente, desculpa, foi mal, errei. Ele falou, foi mal aí, ops, né? Não era pra vocês terem demitido tudo isso. Só que o dano já tinha sido causado. E aí o que aconteceu? Nasceu uma geração de pessoas, as quais falam, tá bom, eu preciso ficar um tempo naquela empresa e sair fora. E presta atenção, gente, não tem nada de errado nisso. Quem faz o planejamento da sua carreira é o profissional, jamais a sua empresa. A sua empresa oferece coisas bacanas para com que você continue escolhendo trabalhar lá.
vocês aqui trabalham na Jovem Pan, e a Jovem Pan oferece coisas a vocês que são de interesse a vocês, para que você continue doando o seu preciosíssimo tempo. Eles dão muito nabo aqui. Ah, é? Nabo. Vem tudo em caixa, vem caixa de nabo. nabo. Aqui é abundante o nabo. Eu vi esses dias um negócio que diz o seguinte: não tatue a sua empresa, vista a camisa, mas não tatue. Exato. Né? E eu penso assim, se você assinou lá um contrato, né, doando seu preciosíssimo tempo, suas ideias criativas, seus pontos fortes, em troca de quê? Grana, benefícios, status, sei lá qual foi a troca que você fez. Uma vez que você acordou aquilo, vista a camisa e doe o sangue por aquele negócio, não é? Mas aí você tem que entender que é uma troca, Você é profissional de mercado. Isso, a empresa entende isso. Tanto é que quando uma das partes não cumpre o acordado, tem uma quebra contratual. Ou você manda a empresa embora, ou ela manda você embora. E quando você manda a empresa embora, é sempre um clima legal na empresa, né? Você manda lá um e-mail e fala, gente, agradeço a oportunidade, foram muitos anos de aprendizado, tem a semana inteira de happy hour, no último dia tem sexta-feira, tem bolo lá, a galera te abraça, beija, chora, fala tchau. Boa sorte. Palhaçada. Aquela palhaçada. Né? Palhaçada. E quando a empresa manda você embora, é o mesmo climão? Não é. Agora, por que não é? Porque você gerou um laço emocional com aquilo, entende? Então, é isso que eu trato no meu livro, é isso que eu chamo do despertar. Então, o despertar eu falo assim, vista realmente a camisa da empresa e aí entenda que aquilo é uma troca. Quando a troca não for mais satisfatória para você, de repente você que ficou grande para aquela empresa. Não existem empresas ruins, gente. De repente você ficou... Tem sim. Tem muito. Porra! É o que mais... Você tá enganada, Não, deixa é ela o que falar. mais tem. De repente você aprendeu, você cresceu, você ficou muito grande para aquele business, para aquele negócio, né? Então quem tem que mudar não é a empresa inteira, você tá na hora de sair fora, né? Então pensa até no próprio pânico, né? Quantas pessoas já passaram por aqui, né? Então a pessoa fica por um período, ela aprende, ela troca, legal, e quando a troca não for mais satisfatória, a vida segue, gira. O mercado deveria girar assim. E às vezes não acontece, por que você não consegue girar? Porque você ficou refém da empresa, você não pode já pedir demissão, aí você se sente extremamente insatisfeito com aquilo. E aí você não consegue experimentar, que o Patrick falou, essa tal da felicidade. Ah, mas isso é mais ou menos. Como assim? Como mais assim? ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Em que sentido você diz? Não, falar é fácil, pô. É. Não é? Exato, é por isso que... Mas é um pensamento. É uma linha de raciocínio. Sim, é uma linha de É raciocínio. um pensamento que pode ser interessante. Bonito Eu sei. no livro. É um toque. Não, é um não. toque. Depende. É um toque. Você vai sair da empresa se te oferecerem mais. Aí você sai, você fala, obrigado, Então, tchau. aí eu vou depende. embora. Então, olha só. Então, mas é grana. aí... Gente, não. É, lógico Por que é. exemplo, eu, na minha carreira, é muito comum. Eu Ninguém atendo... nunca tá satisfeito com nada. É verdade, Esse isso é a aqui o natureza negócio. do ser humano. É um mas saco você sem precisa... fundo, os caras querem tudo. Quer tudo, os caras têm uma mulher, quer duas. Se o cara tem um carro, quer três. Quer a TV de tela grande. Agora Aquela 70... que curva que eu falo, quer curva. tudo, né? Tela Quer tudo. curva. O Por cara isso que quer eu falo, tudo. você tem que saber o que esse tal de sucesso representa pra você experimentar essa felicidade, senão você jamais vai experimentar. E vou além, se você não souber o significado disso, você nunca vai saber quando você chegar lá. Porque você não sabe o que aquilo significa, né? E não é só por grana, Emílio. Quantas pessoas largam salários astronômicos? Ganância. Porque na outra empresa, o cara vai trabalhar com alguém que vai gerar uma experiência. Isso acontece. Não é? Eu conheço vários profissionais, assim. É que você é coaching. Você Esse é o meu fácil, papel. esse é o teu- É. Mas, por exemplo, tem uma pesquisa que o cara fez em 1972. Atual. Calma. Em 1970... Não é atual, Mas é de agora. Em precursora. 1972, eles fizeram uma pesquisa sobre televisão. Ok. Já que nós falamos de tela grande. O cara foi na loja e fez uma pesquisa com consumidores. Ok. E ele perguntava, você acha que você precisa ter quantas televisões na sua casa? 78% disse, apenas uma está muito bom. Hoje em dia o cara tem na privada televisão. Na minha casa tem 8. Minha Então, mãe tem entendeu? até no banheiro. Minha Porque mãe tem. o cara quer mais. Quer mais. Quer tudo. Então, por isso que eu falo, você precisa tudo ter, não é ter assim. esse Não é, porque norte. televisão custava o preço de um carro e hoje mas não é mais. isso, Carioca. Ele quer tudo. Lógico. A gente quer eu tudo. lembro quando eu era pequeno, pro meu pai comprar uma televisão nova, era o preço Era um do carro. sacrifício, Não, era era o preço uma- do carro.
Mas Era o preço do carro. o cara quer tudo. Telefone era o preço de um carro. Eu sei, mas por que na época era só uma que ele tava satisfeito com uma? Mas veja Porque bem, uma Nino. satisfazia Mas muita ele, gente não porque ele tinha nenhuma. Eu sei, cara, eu não tô falando em grana, eu tô falando o seguinte. Antigamente, ele tava satisfeito em ter uma televisão, sentar com a família, assistir um filme. Hoje ele precisa ter televisão em todos os cômodos da casa dele, porque ele acha aquilo do cacete. Ele quer mais. Ele vai querendo mais, Não, querendo porque mais. eu queria Por o isso jogo, que é meu uma filho quer ver o armadilha. desenho. É que nem porra, os é iPhone, simples da conta. é que nem os iPhone que saem de 6 em 6 meses. Exato, e a E pessoa você nunca fala, tá... é. você fala, pra quê? Então, Eu tenho que ter o Por novo. isso que eu digo, senão você cai numa armadilha, gente. Senão, se você não souber o que realmente é um norte pra você e aquilo que é bacana, igual quando eu falo pra pessoa, eu quero ganhar mais. Eu falei, gente, R$1 a mais, seu salário é mais. Estabeleça um número pra você. Porque senão você cai na armadilha de nunca estar satisfeito e nunca experimentar uma plenitude aí do seu trabalho. Aí você vai se lascar realmente na vida. Aí você, mais uma vez, o mundo sempre vai oferecer coisas quase você não pode ter, né? Então, assim, cuidado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O sucesso pra mim é diferente do sucesso pra você. Então você precisa estabelecer esse norte. Senão, gente, você não vai alcançar. E é por isso que hoje nas empresas tem muitas pessoas extremamente descontentes. Mas essa palavra também não é perigosa? Sucesso também não é uma palavra perigosa? Não é melhor êxito? O que acontece assim, mas o sucesso pode vir de várias formas, não é? Tem pessoas que se sentem extremamente bem-sucedidas porque conseguem estabelecer um bom clima familiar. Entendeu? Um clima harmonioso dentro da sua própria família. Isso aí. Então ela fala, eu me sinto bem-sucedida porque eu consigo prover minha família, porque eu consigo ter um bom relacionamento familiar. Ué, por que não? Então, por isso que eu digo, o sucesso é diferente para cada uma das pessoas. Então, não é só no trabalho. E mesmo se for no trabalho, mais uma vez, não existem lugares de diretores e presidentes para todo mundo. Não existe, né? Então, você precisa saber. Então, de repente, eu sou um especialista em tal coisa, e aí eu contribuo bem, eu curto aquilo que eu faço, eu sou talentoso pra isso, tá bacana no jogo da empresa, então eu me sinto bem sucedido, porque eu tenho bons resultados nisso. Até É isso que eu pessoal. chamo de sucesso, você ter bons resultados e aquilo qual você vê o fruto do seu trabalho. Mas o que é um bom resultado e um mau Ah, resultado? boa pergunta. Aí, cabeça, pra né, você Emílio? é uma coisa, pra mim é outra. Exatamente, são os Existe uma valores, foto. né? São, exato, livro, são eu os encontro- valores. São os valores. Ô, é. Dani, no seu livro eu encontro um sucesso comum ou eu vou chegar na minha conclusão de sucesso? Olha, o que você encontra no meu livro? São uma série de dicas, são 53 dicas práticas, todas relacionadas a comportamento, né? Minha especialidade é falar de comportamento no trabalho. Então, você consegue ler na sequência o livro, porque ele tem uma sequência lógica. Então, as pessoas assim, começam assim, como é que eu arrumo um trabalho, como é que eu faço um currículo, fui na entrevista, até entrei na empresa, o relacionamento com o chefe, é hora de pedir aumento, como é que eu faço isso, é hora de eu sair fora, é hora de eu abrir meu próprio negócio, até fui demitido ou vou me aposentar e o ano sabático, tá? Então ele tem uma linha de raciocínio lógica, ou você pode ir direto na dica específica, o dilema ao qual você está vivendo hoje, tá? Mas assim, tem uma série de orientações, né? São sempre dicas. A minha metodologia é uma metodologia vivencial. Eu, como pesquisadora, a gente já falou isso no início do programa, eu adoro a teoria, gente. Na teoria tudo dá certo, na prática são outros 500. Então, eu adoro traduzir isso, falar, tá bom, como é que eu aplico hoje isso? Então, essa é a minha forma, os meus treinamentos são assim, a minha palestra é assim, o meu livro trata isso. Então, você consegue aplicar imediatamente aquela dica. Então, eu sempre traduzo dessa forma. Então, quando você fala assim, eu vou conseguir essa linha média de sucesso, não é uma linha média, porque o sucesso é diferente para cada um. Mas você pode encontrar algumas respostas que vão te ajudar a encontrar esse tal, a decidir isso pra você. E quando você toma uma escolha, a você ficar bem com aquela escolha. É mais ou menos como se portar no trabalho, no Inteligência WhatsApp. emocional. Não, é como você tem que se portar. Você, por Isso, exemplo, você tem que ler o livro. Sim, lógico, já aprender peguei, muito. peguei 2. É uma postura pra Alguém. tudo, na Exato. verdade. É uma postura, pra tudo. uma Isso, postura é. profissional que é uma coisa que pouca gente tem. Isso, As pessoas verdade. confundem. É um livro de etiqueta. Não, é como você se portar. Não, trabalho. Além- isso, Perante ao mundo moderno. Exato, fala uma série de dicas. Então tem dicas assim, puxa, eu tenho um colega folgado, como é que eu faço, né? Como dizer não ao chefe. E fofoca no trampo. Fofoca. Tem um Aqui capítulo não que tem, fala mas de e nos fofoca. lugares que tem, como é que lida? É impressionante que eu nunca acho o fofoqueiro. Né? Todo lugar que eu vou, em todos todas somos, as né, amiga? empresas, todo mundo fala, aqui tem muita fofoca e tal. Fala, cadê o fofoqueiro? E todo mundo fala, não, eu sou sempre a vítima. Eu falo, não é possível, né? Não é possível. Então, assim, isso existe. Como é que a gente lida com essas coisas, né? A primeira parte, o que eu trato é o seguinte, eu falo, gente,
Se você não quer ser alvo, ninguém gosta de ser o alvo da fofoca. Então, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, né? Isso é uma premissa bíblica, né? Tá na Bíblia, um troço como esse. Não foi eu que inventei, não, né? Mas agora, por exemplo, eu fui alvo de fofoca. O que fazer, né? Então, eu tô sabendo alguma coisa. Então, você, primeiro, analisa a situação. Quem você precisa reportar? Eu acho que quem é a pessoa importante ali, seu direto. Fala com o teu chefe, né? Fala, chefe, é o seguinte, olha... as paredes têm ouvido um passarinho, me contou, sei lá, o que tá tendo isso. Eu quero esclarecer, não é? Estão falando que e eu tô veja pegando a na postura pistola dele na escada nisso. aí. Exato. E se você E ver achar o o que cara, pica a aconteceu, mão na na cara verdade, dele. foi isso. Então você tem que analisar e pontuar. Não adianta a gente fazer a cariação, sair gritando no corredor e tal. Gente, isso aqui... Não adianta. O negócio, quando espalhou, né, fica complicado. Então, sempre você tem que ir direto na fonte. E aí, identifica. Então, verifica... Tem uma conversa aberta e franca com o teu chefe. Fala, e aí? Como é que a gente vai lidar com isso agora? Quero a sua ajuda, tô colocando aqui em pauta. De repente você já fala assim, que se lasca, não tô nem aí. Beleza, a vida segue, você vai seguir a tua vida também. Mas se eu achar o cara, eu posso picar a mão na cara Faz dele? um Não? Se eu barraco, achar o Fora do fofoqueiro. horário de trabalho, porque... Não, Se você eu achar nunca- o fofoqueiro. Você nunca pode Entendi. responder com uma agressão. Entendi. É, não pode, na empresa você tem não que dá. Processo. Não, você tem que Mesmo recuar. no boteco embaixo. Não. Se eu encontrar um fofoqueiro. Ô, Emílio. Entendi. Você recua, prepara uma estratégia. Envenena o café Você dele. prepara uma estratégia pra trucidar aquela pessoa. Moralmente. Isso, mas não. Sem relar um dedo. Exatamente. mas Entendi. não no mesmo momento. Tipo House of Entendeu? Gente, se você pensar, hoje você tem um monte de hater na internet. Você tava falando do Twitter aí, né? São as Eu tenho a minha pessoas, mala né? de euros. Tem. Essa é sua válvula de escape. Na caverna do Bin Laden. Se você Eu tenho a mala de euros. Aí fala, estão falando muito mal de você nos firma, comentários. na firma. Nos comentários do UOL. Isso, Emílio, estão falando. Porque a pessoa faz isso pra te sacanear. Exato. Ninguém fala, tô falando super Você bem. viu que né? falaram de você? Você viu o que estão dizendo não por aí? tô sabendo. Você não viu no UOL que Ai, falaram meu de Deus. você, Emílio? Estão falando mal de você. Eu falo, eu vou ver. Aí eu pego meu laptop, vou ao meu quarto, fecho todas as janelas. Isso. Breu total. E eu tenho uma mala de euros. Nota de 500, que é aquela Claro. desse tamanho. que a Mas você mãe sabe o que é isso. Passaporte. É uma folha de A4. Aí eu velho. abro o UOL, vou lá, comentários do Emílio. Pá! Vou lendo e contando os euros ao mesmo tempo. E aí isso te dá uma Maravilhoso. compensação. Boa. É uma boa compensação. É uma boa compensação. Não é? Aí ninguém Mas eu vou sofre. dizer pra vocês. Você nem liga mais. Eu vou dizer pra vocês o que mais me compensa no meu trabalho. Que é este momento em que está acabando a entrevista e eu fico triste porque eu queria... Não. Eu queria ficar mais aqui. Eu também. Eu acho que isso é o que mais compensa o seu trampo, é que quando você não quer que ele acabe. É verdade. Ela Isso podia é voltar mais- toda não é? semana. É o mais gostoso. Pode Foi um me chamar, prazer. eu venho, Boa, gente. boa, Obrigada, boa. viu? Pra mim, eu espero ter contribuído de uma maneira Muito. positiva aí pras pessoas. Pedia de pergunta aqui, Isso. nossa Foi senhora. um prazer receber a Daniela do Lago. Muito bacana o papo mesmo. O Patrick tinha razão. Aí, ó, eu falei Não que se perdeu o fosse emprego. ruim, eu falei que podia me mandar embora. Falou Isso, mesmo. Ela tem um livro muito bacana, como você se portar no trabalho, dando dicas pra você como você tem que ser. Ela é coaching, ela é especialista nisso, chama-se Despertar Profissional. São dicas práticas do comportamento no trabalho. O site dela é danieladolago.com.br e o Instagram é @daniela_do_lago. Ela é professora na Getúlio Vargas. Você nunca vai fazer Tá essa fraca, faculdade tá que é muito nunca, cara. nunca. Mas se você quiser, você pode. Pensa positivo. Quanto custa a GV? Pensa filha? positivo, Uma vai. bolsa, gente. Mas Nunca o cara vai fazer. aquelas. O SG, uma nenga. É o seguinte, ela tem uma coluna no UOL também, é colunista do UOL. Obrigado, viu, Daniela? Eu Foi um que prazer agradeço, falar com gente. você. Obrigada, Valeu, obrigada. valeu. I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The girl is gonna be mine. It's going away. Muito bem, queridos, os Beatles do rádio estão de partida. Ai, Emílio. Beatles do rádio porque só dá briga, né? Por isso. Beatles do rádio porque somos Os melhores. os melhores da comunicação. Ganhamos esse prêmio, você não era nem nascido, querido. Imagino que Você sim. já chegou agora. Pavimentada já a estrada. Exatamente. É. Muito bem, hoje, como vocês perceberam, Marina Manteiga nem se pronunciou. Por quê? Uma porta. Porque ela não precisa trabalhar. Não tá nem aí com papo de emprego. Ela receberá de herança muitos imóveis que nesse momento
já estão sendo... E nego tá achando que é geridos. apartamento, é o prédio, irmão. Já estão sendo... Não é um Empire, AP. é um Prédio Empire. de luxo. Toda a fortuna dela está sendo gerida por um grupo de pessoas... Exatamente. Que somente pegam dividendos aqui. Aluguéis lá, prédios. Então a pessoa fala o seguinte... Condomínios. O que eu preciso na minha vida? Me portar bem no emprego? Sim, Ainda, né, Emílio? Falou assim, então. É assim. Ela não precisa se destacar pra nada, porque ela já é Puta, rica, que milionária, chato, bonita. velho. Entendeu? Já eu, feio, gordo, horroroso. Suado, podre, eu quis estragado. Ser, pelo menos chato, né? É, Pelo menos isso aí. causar algum sentimento. Finalmente concordamos. Vamos embora? Até amanhã, até amanhã. Na verdade, eu não falei porque eu tô doente. Para de franzir a testa. Então quando tá Muito doendo, bem. não precisa nem vir. Tchau, amanhã nós temos de volta meio-dia aqui na Jovem Pan. Tudo de bom, tchau, valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Pânico no rádio.